Olá a todos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre por que algumas coisas parecem não dar certo na sua vida ou não dão certo e por que tá acontecendo? O que será que pode estar acontecendo? Se você tem visto padrões se repetindo, coisas não dando certo, coisas sendo destruídas e você olha para você e fala, o que tem de errado comigo? Então nesse vídeo eu posso estar trazendo a solução para esse problema. Faz algum tempo que eu venho estudando sobre o que é chamado de lei da atração, que é basicamente talvez a crença, a ideologia de que os nossos pensamentos e sentimentos criam nossa realidade. São mais os nossos sentimentos, né, se você for estudar isso a fundo, que criam a realidade segundo essa forma de pensar a vida. Então, não é o pensamento positivo que cria a realidade, é o sentimento que advém das nossas crenças internas. Então, se eu posso ficar pensando aqui, tal coisa vai acontecer, tal coisa vai acontecer, tal coisa vai acontecer. E não é isso que acontece. Mas se você tem uma crença de que aquilo vai acontecer, é geralmente aquilo que acontece. Então, são as nossas crenças, geralmente inconscientes, provando aquilo que a gente crê. Um exemplo, a gente vê isso muito claramente em relacionamentos. Pessoas que entram em relacionamentos com insegurança, com complexo de inferioridade, com rejeição, mesmo que essa crença seja inconsciente, ou seja, que a pessoa não tenha consciência de que tem isso, é isso que ela vai repetir no padrão de relacionamentos. Você vê que tem pessoas que atraem um certo tipo de relacionamentos e que sempre se magoam, sempre estão feridas, e você vai culpar, e você vê que a culpa é da pessoa, não culpa assim no sentido de você tem que ser punida por isso, mas no sentido de responsabilidade. Existem crenças nessa pessoa que faz com que ela atraia energeticamente pessoas que vão validar essa crença. Então isso que eu estou falando se opera tanto no nível psicológico, porque a pessoa, se ela crê que vai ser rejeitada, então ela vai procurar sinais e vai se sentir atraída por pessoas que mostram sinais de rejeição, pessoas que demonstram sinais de que vão rejeitá-la. Então isso acontece num lado psicológico e também no aspecto energético, da energia da pessoa que ela transmite para os outros, essa energia de rejeição, e é isso que ela traz para si mesma. Então isso que é, assim, de forma bem sucinta, o que é a lei da atração. Eu lembro que eu aprendi um pouco sobre isso com meu pai quando era adolescente ainda. Ele me falou uma vez, antes de um jogo de tênis, falou o seguinte: não, para você ganhar, você tem que primeiro imaginar a quadra, você fecha os olhos, imagina a quadra e se imagina fazendo isso, 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 tal, aquilo. Na época eu não entendia muito bem que geralmente queria dizer, eu pensei, deve ser alguma superstição dele. E isso foi recentemente que eu entendi que isso realmente é verdade. Nós temos esse poder de atrair as coisas e conforme mais experimentos científicos vão sendo feitos, a gente vai descobrindo. Tem um experimento aquele dos cristais da água. Eu falei um vídeo em que, bom, eu não lembro, eu não vou explicar o experimento inteiro. É de um cientista japonês e tem experimentos empíricos que você pode fazer em casa, como no vídeo que eu fiz, o poder das palavras, em que eu cozinhei arroz, né, e eu conversava com o arroz. Eu falava coisas boas para um arroz que estava num pote e conversava coisas ruins para um arroz que estava no outro pote. E depois de 12 dias eu abri os dois potes e o arroz que tinha recebido palavras positivas estava normal, estava branquinho, e o que tinha recebido palavras negativas estava cheio de mofo, todo verde. Isso demonstra que, empiricamente, né, claro que não é um experimento científico, mas demonstra empiricamente o poder que as intenções e as palavras têm. Da mesma forma, o poder que as nossas crenças têm de atrair coisas para as nossas vidas é algo que muitas pessoas ainda não acreditam. E se você não acredita, eu te recomendo fazer esse experimento. Comece a observar quais são as crenças que tem dentro de você e o que é que acontece. Opa, caiu meu microfone. Quais são as crenças que tem dentro de você? Peraí que eu não vou parar esse vídeo. Quais são as crenças que existem de você e como essas crenças têm se repetido nas coisas que têm acontecido à sua volta. Tá? Isso é a lei da atração. Então, o que se fala para você utilizar a lei da atração é o seguinte: é você visualizar aquilo que você deseja na sua vida que aconteça e sentir, essa é a parte mais importante, porque o pensamento positivo sozinho não é aquilo que atrai, mas é o sentir aquilo que você quer, é sentir como se você já tivesse e se comportar como se você já tivesse aquilo. Olha que interessante. Então, se você quer ter um relacionamento,
Então você imagina o relacionamento que você quer e você sente na mesma medida quais são as emoções que você sentiria se você tivesse esse relacionamento. E essa é a parte difícil. E aí entra no que eu vou em algo muito interessante, que é o chamado efeito Zenão. Então, eu vou pegar meu computador aqui porque tem umas partes um pouco mais difíceis de física quântica para explicar. Então, o efeito Zenão vem da física quântica, que é basicamente o que os cientistas analisaram, é que quando o que acontece no mundo quântico há uma paralisação nas transformações de estados quânticos, enquanto se mede o objeto que está sendo observado. Então, tem um exemplo aqui, eu sei que é bem... Vocês procurem um pouco, que eu não sei explicar muito bem, nem eu entendo tão bem assim a explicação na física quântica, mas é basicamente assim. Um exemplo para o efeito Zeno quântico seria um núcleo radioativo. Se após 1 hora medíssemos quantos átomos decaíram em uma amostra, suponha que 50% deles o tenham feito, ao medir a cada minuto no final, após 1 hora, menos de 1% teria decaído. E no limite, se observássemos continuamente o núcleo radioativo, ele nunca decairia. Sei que é meio complexo, mas o que acontece é o seguinte: os cientistas conseguem medir o nível de decaimento radioativo de átomos. Então, é assim que eles fazem medições de idade de fósseis, por exemplo. Você pode ver na TV ou num site de uma revista de ciência, os cientistas falam, olha, tal fóssil tem não sei quantos milhões de anos. Como que eles sabem isso? Eles fazem a medição do decaimento radioativo naquele fóssil. E o que os cientistas descobriram é que enquanto você está medindo, isso eu estou explicando a grosso modo, porque eu não sou físico nem nada para saber explicar exatamente em termos técnicos. Mas basicamente o que significa que enquanto está sendo medido, ou seja, observado, esse decaimento, ele para. O decaimento radioativo para enquanto está sendo medido. Olha que coisa louca. Então, na física quântica, uma frase que é muito comum de ouvir é as esquisitices da física quântica, porque são coisas que saem fora do padrão que é visto na física clássica, que mede a física que estuda as coisas grandes, digamos assim, né, grosso modo. E a física quântica é que estuda as coisas no mundo quântico, naquele mundo abaixo dos átomos, menores do que os átomos. E o que algumas pessoas acreditam? Que esse efeito Zenão, ele se aplica também na nossa realidade. Ou seja, quando você imagina, visualiza o seu sonho, visualiza aquilo que você quer e você sente aquilo que é verdadeiro. Então, imediatamente, aquilo é criado numa, sei lá, uma realidade paralela. Pode ser chamado de, talvez na física, de universo não local. São muitas coisas, mas eu vou tentando explicar. Então, é como se isso for criado em um universo paralelo, numa dimensão paralela, e então aquilo se torna realidade. E por que não se materializa? Se você for pensar, tudo que é criado, tudo que existe no mundo, que a gente criou, os humanos criaram, partiu da imaginação de alguém. E como que aquilo se torna realidade? Bom, você tem a pessoa agindo, mas você tem a pessoa imaginando também. E por que não se torna realidade muitas vezes? Porque muitas vezes a pessoa que está imaginando aquilo, está sentindo, ela parte de um lugar de falta. Ela fica obcecada com aquele objetivo, então ela paralisa a manifestação daquilo acontecer no mundo físico. Então é como no efeito Zenão. Você observa, você continua observando, medindo o decaimento radioativo e você acaba travando o decaimento radioativo. Você faz com que ele não continue. Da mesma forma, aquilo que você imaginou e criou nessa realidade da sua imaginação paralela, seja lá como você quiser chamar, fica parada, travada, se você fica obcecado pensando naquilo toda hora. Você quer um carro, então você imagina o carro que você quer, você sente passando a mão no couro do carro, você se sente dirigindo. Então você imaginou, você criou, esse é seu objetivo, esse é seu sonho. Então agora o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar para conseguir o dinheiro para comprar aquele carro, seja lá o que for que tem que fazer. Agora, se você ficar pensando nisso toda hora, você paralisa o sonho, você trava, você faz com que o decaimento radioativo, em termos quânticos, em termos físicos, pare e que aquilo não realize na sua vida. E por que isso faz sentido sobre um ponto de vista da lei da atração?
Na lei da atração, a gente atrai aquilo que a gente emite, a nossa energia emite. Então, se você está vibrando em uma energia de abundância, você atrai abundância, você atrai riqueza. Agora, se você fica pensando naquilo toda hora, ai, pensei, imaginei um carro, quando que vai chegar meu carro? Quando que vai chegar? Fica olhando na garagem para ver se o carro está lá. O que você está fazendo, na verdade, é partindo de um pressuposto de falta. Porque se você já tem o carro na sua mente, você não vai ficar lá olhando toda hora. Se você já tem aquilo que você deseja na sua mente, ou se você acredita nisso, você não precisa ficar nesse desespero. É tão legal isso em questão de relacionamentos. Isso sim, é o melhor exemplo, talvez, onde isso acontece. Se você chega num relacionamento com carência, você afasta as pessoas. Parece que as pessoas sentem a sua carência, a pessoa que vem te sugar a sua energia. O que é a carência? É a crença de que você não tem amor suficiente em você mesmo. Lembra do outro vídeo, o vídeo que eu postei ontem. Gente, eu postei o vídeo ontem, o amor está dentro de você. Descubra que o amor está dentro de você, o amor não está dentro de outras pessoas. Você tem tudo que você precisa dentro de você para criar a realidade que você precisa viver, para você evoluir, para você encontrar Deus, para você se iluminar. Então, essa carência, ela reflete o quê? Essa sensação, essa crença de falta. Você acha que vai faltar pessoas, você acha que vai faltar amor, ou talvez quando você fica obcecado, pensando no carro, na casa, no apartamento, no dinheiro, na verdade o que você está fazendo, você está emitindo falta, porque isso reflete, essa obsessão com essa falta reflete a sua crença de falta, enquanto que para você conseguir aquilo que você quer, você tem que vibrar numa energia de abundância, você tem que acreditar que você é abundante, acreditar que você é rico, acreditar que você é atraente, e isso inclui o que se fala muito, que é o soltar. Você não pode se apegar ao objeto do seu sonho. Se você sonha com alguma coisa, você não se apegue àquilo. Se você quer dinheiro na sua vida, não se apegue ao dinheiro. Porque o apego é o que causa faz com que as coisas parem de acontecer na sua vida. Então, até parece meio irônico, né? O universo, Deus, criar a vida dessa forma. Aquilo que você quer, mas em que você não está apegado, você tem. Aquilo que você quer, mas você se apega, você perde. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar nesse vídeo. Então, vocês estão vendo que essa série de vídeos falando sobre apego, sobre encontrar o amor em si mesmo, são assuntos muito interessantes que eu tenho estudado bastante e eu pretendo fazer vídeos ainda mais bem elaborados, porque esse assunto é muito novo para muita gente, também era muito novo para mim, faz acho que um ano quase que eu tenho estudado sobre o assunto, que eu mesmo não acreditava. Eu falava, isso aí é superstição das pessoas, e eu comecei a estudar, comecei a aplicar na minha vida e ver resultados assim quase imediatos, tanto para o lado bom de eu ver coisas acontecendo, atraindo coisas boas, quanto para o lado ruim, como eu afastando aquilo que eu queria de tanto ficar apegado naquilo. Então, gente, o final, o que eu queria que vocês pegassem desse vídeo se você quer alguma coisa, imagine, sinta como se já fosse real e desapegue. É assim que o universo flui, porque nada, a não ser a nossa essência primordial, nada é eterno, a não ser a nossa essência, a não ser o amor. Todo o resto passa. E todo o resto só serve para nos levar, para nos mostrar quem realmente nós somos em Deus, o que é a nossa natureza e onde está realmente a felicidade. Então, minha dica para vocês vão atrás dos seus sonhos, imaginem, sinta como se aquilo fosse real. Acredite que o universo é um lugar cheio de abundância, que Deus não tem ciúmes de você, que Deus não está nem aí preocupado se você vai ter muitos carros, muitas casas, vai ter muito dinheiro, vai ter relacionamentos muito bons, muito bons. Deus é amor, Ele quer te dar em abundância. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Ele também fala assim, quando vocês orarem, não sejam como os pagãos que acham que por tanto pedirem serão ouvidos. Pedir, pedir, pedir não é a quantidade de petições que você faz, mas é a fé que você coloca. E a fé é refletida no tanto que você descansa. Tem também um versículo, acho que Daniel, que fala dos três jovens que iam ser jogados na fornalha ardente. E eles estavam diante de um rei, e o rei falou assim, vocês vão se curvar diante de mim, ou eu vou jogar vocês na fornalha. E eles falam assim, não, a gente não vai se curvar. Por quê? Porque Deus vai nos salvar. Mas se Ele não nos salvar, a gente não vai se curvar. Então você vê que eles acreditavam que Deus ia salvar eles, mas se não salvasse,
não fazia diferença. Esse é o desapego, esse é o soltar. Eu quero tal coisa, mas se não tiver, se não acontecer, tudo bem, eu ainda estou feliz porque eu estou completo, porque eu tenho Deus em meu coração e eu venho desse lugar de abundância. Gente, é difícil praticar? É difícil. Nós somos criados nesse mundo, né, nesse paradigma materialista. O que quer dizer materialista? É a crença de que só o material existe. É a crença de que se eu não for lá e eu fizer as coisas de forma assim material, elas não vão acontecer, quando aqui na verdade é a nossa consciência e o nosso coração que cria a realidade, seja individualmente ou seja coletivamente. É por isso que muitas vezes acontecem desastres e aí doenças, mas isso aí é outro assunto que eu preciso me aprofundar mais. Mas é muito interessante, eu recomendo que vocês estudem esse assunto, procurem sobre o efeito Zenão, tem muitos vídeos legais na internet sobre isso. E vou continuar falando mais sobre isso. Desapega, gente. Tchau.